Oi pessoal, tudo bem? Então estávamos aqui nesse slide, né? Começando a falar sobre eletrodo indicador íon seletivo. E a imagem ela já está muito ruim, né? Porque é uma foto de um livro. E ainda a iluminação aqui não está das melhores. Então o tio vai passar para a folhinha para tentar descrever o que está escrito aí no slide para você entender como é que funciona mais ou menos um eletrodo íon seletivo. Então é assim, ó. Antes de fazer isso, vamos só voltar rapidamente para a gente entender aonde que a gente está na aula, né? Então foi isso que a gente prometeu para a potenciometria, né? Lá no final falar de potenciometria indireta e até aqui, né? Só potenciometria direta, até o item 8. Então aonde a gente está agora? A gente está aqui, ó. A gente está falando sobre o que é, como funciona o eletrodo de referência e o eletrodo indicador. Falamos de eletrodo de referência, agora vamos falar de eletrodo indicador. Existem dois tipos de eletrodo indicador, né? Aquele não seletivo e aquele seletivo. O não seletivo eu uso quando eu tenho uma solução de uma substância só, ou seja, quase nunca, né? E o íon seletivo é aquele que eu uso para misturas, quando eu tenho várias espécies. Eu tenho que usar o seletivo, tá? Então essas três partes nós já cumprimos quase todas, né? Então item 4 nós já, a analogia com a pilha, funcionamento do potenciômetro juntamente com eletrodo de referência e indicador, analogia com a pilha, nós já fizemos isso, né? Item 5, o que é potenciometria? Praticamente, vocês já entenderam o princípio do método, né? Item 6, exercícios, nós já fizemos exercício de potenciometria direta. Ficou faltando falar de aplicações e como é que faz análise qualitativa e quantitativa, né? Então agora é rapidinho, certo? Então estamos aqui no item 3. Vamos falar de eletrodo indicador do tipo íon seletivo. Vamos trazer esse slide para cá. Aqui é o resumo do slide, tá? Fica mais fácil de ler, né? Tá mais bonitinho aqui. Então, existem várias tecnologias diferentes para determinar seletivamente uma espécie em solução. Eu te trouxe uma para você entender um pouquinho, brevemente, mas existem várias, tá? Então tá aqui, ó, uma solução com muitas espécies, potássio, cálcio, sódio, que normalmente o cotidiano da gente, a gente trabalha com muitas espécies ao mesmo tempo. Muito bem, tá aqui o eletrodo íon, eletrodo indicador, não é o de referência, é o eletrodo indicador, íon seletivo, com membrana polimérica, né? Ele é um eletrodo seletivo para potássio. E qual que é o princípio de funcionamento dele, né? Ele usa uma substância chamada valinomicina, que você não precisa saber a estrutura, é uma substância orgânica, né, complexa, não precisa saber a estrutura. O fato é que essa valinomicina, ela é seletiva para potássio, ela complexa seletivamente o potássio, ela agarra o potássio, ela pinça o potássio da solução, né? Ela se liga preferencialmente ao potássio ao invés de outras espécies. Isso é muito legal de entender, né? Porque o que é a pilha? A pilha, principalmente a pilha de concentração, é eu ter uma concentração de referência e fora, né, uma concentração onde eu quero determinar a concentração, né? Então tá aqui, ó, como é que é o eletrodo por dentro? Tá aqui o eletrodo de referência, aqui dentro. Tá aqui uma solução interna de referência que eu conheço a concentração de potássio, e tá aqui a membrana seletiva. Como é que a membrana atua? Essa membrana em contato com uma solução de muitas espécies, o que vai acontecer? Vamos imaginar essas espécies aqui todas em volta, né, da membrana. A valinomicina que está aqui dentro da membrana, ela vai meio que se ligar quimicamente ao potássio.
Então, é como se ela, de alguma maneira, fizesse com que as outras espécies fossem excluídas da superfície aqui, ó. Né? Então, é isso que a valinomicina faz. Ela se liga preferencialmente com potássio aqui na superfície, né? E aí tem todo um mecanisminho lá, um mecanismo que é de ligação, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o fato é que essa substância se liga preferencialmente ao potássio. Então o potássio vai ficar aqui, né, em torno, né, se conectando com a valinomicina, e ela faz isso do lado de fora e do lado de dentro também, né? Que do lado de dentro tem uma solução de potássio, uma solução de referência. E aí, se do lado de dentro, olha lá, eu tenho, ó, eu estou fazendo um desenho igual lá do vídeo, né? Se do lado de fora eu tenho muito potássio e do lado de dentro eu tenho menos potássio, né? Isso aqui vai gerar uma DDP, uma diferença de potencial, certo? Ó, é pilha de novo, gente, né? É uma pilha de concentração. Legal entender essas coisas, né? Então, você lembra? O eletrodo de hidrogênio que o tio mostrou lá para vocês, ele mostrou lá, ó, aqui, ó. Então, você tem um vidro especial, né? Aí, no vídeo, ele até mostra, né? Aqui você tem uma solução de referência. Se eu não estou enganado, o pH é 7. Né? Então, 7 de pH está associado a uma dada concentração de H+ interno, né? E aí do lado de fora do vidro você tem a solução que você quer calcular, que você quer saber a concentração de íons H+. Esse vidro ele atrai para si, né, seletivamente íons H+ também. Olha lá. Então, quando a concentração de fora é maior, de H+, é maior do que a concentração de H+ de dentro, gera uma DDP, né? Gera uma diferença de potencial. Tudo bem, gente? É esse o princípio que está por trás do eletrodo íon seletivo. Só tem eletrodo com membrana? Não, tem eletrodo com cristal, aí cada um tem uma tecnologia diferente. O que importa aqui pra gente é que ele é muito interessante porque na medida que eu mergulho ele numa solução problema com muitas espécies, ele atua seletivamente. Aqui dentro eu tenho só a substância que eu quero determinar. Aqui dentro eu tenho potássio e aqui fora eu tenho muitas espécies. Então eu tenho uma substância que atrai aqui para a superfície, né, da membrana só o potássio. As outras espécies tendem a sair daqui, né? E aí sim eu tenho uma DDP, uma diferença de concentração fora da membrana e dentro da membrana, né? Então eu tenho uma pilha aqui. Gente, tá claro aqui? Mais ou menos deu para entender como é que funciona o eletrodo indicador íon seletivo? É bem bacana isso, né? É bem interessante. Tudo na potenciometria está associado com o fenômeno de pilha, gente. A pilha está envolvendo todos os fenômenos, né? E aí, vocês vão lembrar lá no vídeo, depois vocês vão assistir, porque o vídeo é uma das atividades depois desse aqui, né? O tiozinho lá do vídeo, ele mostra lá um medidorzinho, um reloginho, medidor de diferença de potencial, né? Um voltímetro, medindo a diferença de potencial aqui e aqui. Quando aqui tinha uma concentração maior do que aqui, o equipamento media a diferença de potencial. Quando aqui tinha uma concentração menor do que daqui, ele também media a diferença de potencial. Quando as concentrações eram iguais, você não tinha DDP, né? Ou seja, se aqui o pH é 7, a concentração de H+ é 10 elevado a menos 7, aqui também era 10 elevado a menos 7, né? Tudo bem, gente? Tá claro aqui, então?
Gente, não se preocupa em entender o mecanismo de ação, como é que ele atua seletivamente, né? Não se preocupe em decorar nada disso. O fato é que cada eletrodo seletivo, ele tem lá uma tecnologia que consegue trazer para si, porque para pensar, se eu deixo outras espécies aqui, ó, o eletrodo acaba medindo a concentração de outras coisas, né? Então, o cálcio e o sódio entra na jogada, interfere na medida, tá? Então, não é interessante que isso aconteça. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos avançar. Bom, aqui, ainda falando de eletrodos, né? O tio entrou num site um site de uma empresa que eu não vou lembrar qual foi, e lá tinha os produtos que eles vendem, né? Eletrodos para potenciômetros. Então tá lá o eletrodo íon seletivo para sódio, tá? Que tem lá o código do produto, né? Q838. Aí e tem lá a discriminação, né? Na verdade, um resumo, uma descrição breve da parte técnica do eletrodo, né? Então ele está lá, eletrodo seletivo para cátion sódio, determina a concentração do cátion em meio aquoso, trabalha em conjunto com o eletrodo de referência prata, cloreto de prata, né? Então, claro, o eletrodo íon seletivo tem que ter do outro lado um eletrodo de referência, porque é a pilha que está em jogo. O tempo de resposta é menor do que 2 minutos, olha só, gente, a análise é rápida. E o limite de detecção está lá, ó, de da ordem ali perto de 10 elevado a menos 7 mols por litro. Olha lá, eletrodo íon seletivo para íons fluoreto, tá? Não é só cátion que fica em jogo não, né? Tem para ânions também. Eletrodo seletivo de ânion fluoreto determina a concentração do ânion em meio aquoso. Trabalha em conjunto com o eletrodo de referência prata, cloreto de prata. O tempo de resposta é menor do que 2 minutos. Está lá o limite de detecção, né? Olha lá, você tem eletrodo para brometo, para prata, tá? Olha lá, todos eles trabalham com eletrodo de referência prata, cloreto de prata, né? O eletrodo de calomelano está caindo em desuso mesmo, tá? Ó, eletrodo para cianeto, né? Sulfeto, ué, mas tem SO3 menos, tá esquisito isso aqui, depois eu olho. Potássio, tá? Ó, todos eles usam prata, cloreto de prata como de referência. Cálcio, nitrato, eletrodo íon seletivo para amônia. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu aí um pouquinho sobre eletrodos? Legal. Aqui o item 4, gente, o funcionamento do potenciômetro juntamente com eletrodos de referência, analogia com uma pilha, putz, já fizemos isso aqui demais, né? Então tem a pilha, o voltímetro no meio, o potenciômetro, né? Já cansamos de falar disso, não vou falar de novo. Então item 4 já cumprimos. Item 5, afinal, o que é potenciometria? Potenciometria é uma técnica de análise que mede a diferença de potencial entre o eletrodo de referência e o eletrodo indicador mergulhado numa solução problema. Tá, também já cansamos de falar disso. Exercícios, nós já fizemos alguns, certo? Aplicações, principais aplicações, né? Um paciente em estado crítico chegando na emergência, o médico precisa de informações rápidas sobre seu sangue para estabelecer o diagnóstico. Por potenciometria direta, rapidamente pode-se determinar sódio, potássio, cloreto, pH, PCO2 no sangue, né? Então, é uma análise muito interessante. Por quê? Porque é um teste rápido, né? É um tipo de análise bem legal, é muito feito, muito utilizado em laboratórios de análise, né? De análise de sangue, dessas coisas todas. Pode ser empregada para soluções coloridas ou turvas, pois dispensa o uso de indicadores visuais. Então isso é bem legal, né, gente? Você pode determinar a concentração de íons H+,
sem a necessidade de uso de indicador visual, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai saber quanto que tem de ácido na Coca-Cola usando, por exemplo, fenolftaleína? Fica difícil, né? A não ser que eu faça uma diluição adequada e transforme aquele líquido escuro num líquido bem mais fácil de enxergar o ponto de viragem, né? Mas é difícil. Então, por potenciometria você não tem esse problema, tá? Você não precisa de indicadores visuais para fazer a tua análise. Pode ser aplicada para certas reações que não dispõem de indicadores visuais adequados, né? Então, quando eu não tenho indicador visual adequado, eu posso utilizar a potenciometria. E a potenciometria também é menos comum, mas pode ser aplicada em meio não aquoso. É que quase tudo que a gente faz no laboratório é meio aquoso, né? Mas pode sim ser aplicada em meio não aquoso. Potenciometria direta, aplicabilidade. Durante muitas décadas foi somente aplicada para determinação de pH. Atualmente ela serve para a determinação de qualquer espécie iônica ou molecular que possa ser ionizada, para a qual existe um eletrodo indicador. Então tem que ter um eletrodo específico para aquele analito. Normalmente a amostra não requer tratamento prévio, podendo ser opaco ou até mesmo viscosa, tá? Vantagens: alta sensibilidade, funciona bem em solventes orgânicos em presença de moléculas solúveis em gordura, podem ser utilizados em soluções de redutores e oxidantes, grande faixa de resposta linear, não destrutivo, não contaminante. Então não destruo a minha amostra quando eu estou fazendo análise, eu só enfio os eletrodos lá e meço diferença de potencial, e o equipamento correlaciona com concentração de alguma espécie. Não contaminante, tempo de resposta é curto, vocês viram lá na especificação dos eletrodos, menor do que 2 minutos, então eu faço uma análise em menos de 2 minutos, gente. Não é afetado por cor ou turbidez, facilidade de automação e construção de acordo com a necessidade. Desvantagens: interferência e envenenamento de eletrodos. Então o eletrodo ele tem uma vida útil, dependendo do uso que você faz dele, do cuidado que você tem com esse uso, né? Erro de precisão, que frequentemente às vezes é maior do que 1%. Obstrução, né? Por proteínas e outros, e aí começa a ter uma resposta lenta de leitura, tá? O eletrodo normalmente ele é bem rápido para ler, mas se ele começa a ser muito utilizado e aí começa a ter obstrução ali no vidro e tudo mais, você começa a ter problema. Alguns eletrodos são frágeis e não podem ser guardados por muito tempo, tá? Então você tem essas limitações. Se bem que o eletrodo, de modo geral, ele é bem barato, né? Ele costuma não ser um equipamento, Então, percebe que o eletrodo é diferente do potenciômetro. O potenciômetro é o equipamentinho onde você liga o eletrodo, né? Então o potenciômetro dura pra caramba, é um equipamento robustão e tudo mais. Só que os eletrodos não, eles acabam entupindo com o tempo, eles vão sendo envenenados, né? Que a gente costuma falar que tá envenenando o eletrodo, começa a gerar uma resposta lenta na tua leitura, e você tem que trocar. Trocar por quê? Porque é assim, né? O equipamento ele funciona por um tempo, depois, tá? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre como é que a gente faz análise qualitativa e análise quantitativa dentro da potenciometria. Gente, aqui também, como nas técnicas espectroscópicas que nós vimos, esta não é uma técnica para análise qualitativa. Ninguém mergulha o eletrodo de pH para saber se a solução tem H+ lá dentro, né? A gente quer quantificar o teor de H+ lá, saber qual que é o pH. Então não faz o menor sentido fazer análise qualitativa com potenciometria, tá? Ninguém enfia um eletrodo de cálcio numa solução para saber se tem cálcio lá. Não, você quer saber, você quer quantificar o cálcio. E como é que a gente faz essa quantificação? A diferença de altura
entre o eletrodo de referência e o eletrodo indicador, né, a DDP, a diferença de potencial, existe uma correlação com a concentração do meu analito de interesse. E quem media isso? Nernst. Certo? Muito bem. Qualitativa, ok? Então a gente não faz. Não é usual, não faz sentido. Como é que a gente faz análise quantitativa? Bom, gente, tem dois métodos principais para a gente fazer análise quantitativa. O primeiro é por curva de calibração e o segundo, adição de padrão. Eu pintei de vermelhinho aqui, ó, isso na potenciometria direta, tá? Eu pintei de vermelhinho aqui porque esse é um método infinitamente mais utilizado do que esse. Para ser sincero, eu nunca vi adição de padrão na potenciometria direta, né? A gente trabalha basicamente com curva de calibração, gente. Eu nunca vi, né? Mas eu trouxe aqui porque eu vi na literatura que pode ser feito também por aqui, tá? Mas o usual é curva de calibração, certo? Potenciometria direta, curva de calibração. Como é que a gente faz isso? Assim, ó. Super simples. Vem para a folhinha com o tio. Bom, quem já mexeu com pHmetro já viu como é que faz. Então vamos pegar análise de H+, tá? Então tem lá na potenciometria, eu posso fazer análise de diferentes íons. Eu posso analisar potássio, cálcio, cianeto, como vocês viram lá, certo? Mas vamos pensar o eletrodo íon seletivo para H+, certo? Então eu quero saber qual que é o pH de uma solução. Análise quantitativa. Como é que a gente faz análise quantitativa na potenciometria usando curva de calibração? Super simples, gente. Assim, ó. Tá aqui a minha solução problema. Solução problema. Eu quero descobrir qual que é a concentração de H+ ali. Certo? Portanto, eu quero saber qual que é o pH ali da minha solução problema. O que é que eu faço, gente? O que é que eu faço? Ó, tá aqui o sistema, né? O potenciômetro conectado com o eletrodo de referência e o eletrodo indicador. Na verdade é um só, né? Lembra que o tio falou para vocês? Eles miniaturizaram tudo num eletrodo só. Tudo bem? Tem lá o eletrodo de referência e o eletrodo indicador, só que está só num equipamentozinho, né? Então, como é que funciona o processo? Antes de fazer a medição da minha amostra, da minha solução problema, o que é que eu faço? Eu pego esse sisteminha, né? Vou fazer com corzinha diferente. Enfio ele, tá aqui, ó, o eletrodo. Né? Enfio ele aí vai depender muito do equipamento que você vai ter em mãos, tá? Tem equipamento que pede para você construir a curva de calibração com 2 pontos, né? E tem equipamento que pede para você fazer em 3 pontos. Lembra, ó, você percebe que as técnicas são diferentes? Lá na espectroscopia, a maioria das análises a gente fazia com branco lá embaixo, então tá lá o ponto de partida da curva, aí fazia mais 4 ou 5 pontos com padrões. Normal era 5 pontos mais ou menos, né? O branco mais 4. Tudo bem? Aí tinha equipamento que nem fazia o branco, fazia 4 pontos de padrão. Cada um trabalha de um jeito. O que está envolvido na técnica, o princípio é o mesmo para todos, só que cada um trabalha de um jeito. Então, como é que eu vou fazer a análise quantitativa dessa amostra? Eu pego o meu potenciômetro e mergulho ele numa solução padrão. Uma solução padrão de pH 4. Essa solução a gente chama de solução tampão, né? Porque ela é tamponada de modo que esse pH não varie, certo? Então, quando eu pego o meu pHmetro e enfio o meu eletrodo lá na minha solução tampão de pH 4, eu sei que ali o pH está efetivamente 4.
certo? Aí o que o equipamento faz? Ele mede o pH da solução tampão, pH 4. Aí você dá lá o comando para ele, ó, tô enfiando na solução pH 4, né? Aí ele mede, papapá, tem equipamento que você tem que corrigir, vamos supor que deu 3.9, aí você corrige para 4, né? E acerta lá, ó, dá o comando para ele, ó, esse aqui é o pH 4. O que ele está fazendo lá dentro dele, né? Ele tá, aqui ó, pH 4. Ó, ele tá pondo um ponto aqui, ó, né? Aí o que você faz, gente? Você pega uma solução tampão de pH 7, tá? Vamos fazer só com 2 pontos. Tem equipamento, o equipamento do laboratório nosso faz com 2, tá? 2 pontos, se eu não estou enganado. Não é com 3, mas tem equipamento que é com 3. Normalmente, quando a gente vai construir a curva de calibração com 3, a gente faz no pH 4, no pH 7 e no pH 9. Então, você pega um ponto ácido, um ponto neutro e um ponto alcalino, tá? Então, eu pego esse ponto 4, né, e dou o comando para o meu equipamento. Olha, esse aqui é o tampão de pH 4. Ele faz a leitura desse ponto, né? Aí depois eu mergulho o eletrodo dentro da minha solução tampão pH 7, né? Então tá aqui o sisteminha, solução tampão pH 7. Aí faço lá, ó, dou o comando para ele, ó, eu tô colocando na solução pH 7. Aí ele pega esse ponto aqui, ó, pH 7, né? Eu preciso de quantos pontos para construir qualquer reta? Eu preciso de 2, pelo menos. Então ele constrói a curva de calibração lá dentro dele, certo? Está construída a curva de calibração. Agora eu pego isso aqui e enfio na minha solução problema, né? Tudo bem? Aí o valor da minha solução problema ele rebate aqui, ó. Ele acha o pH. Certo, gente? É igual o que nós fizemos aí o tempo todo. Então ele pega 2 pontos, 2 padrões e depois ele vai na solução problema. Tranquilo? Básico, né, gente? Tranquilinho. Estamos terminando, gente. Olha só que maluquice. Bom, uma outra forma de quantificar, só que é uma quantificação um pouquinho diferente, aí nós vamos trabalhar com potenciometria indireta, que é a titulação potenciométrica, que é o outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco, é o próximo assunto, certo? Só que a gente vai estar quantificando uma outra coisa, não é íons livres somente, não é só o H+ livre, tem mais coisas que a gente vai estar quantificando, mas deixa isso aqui para um próximo momento, beleza? Vamos lá. Então, nosso próximo assunto é potenciometria indireta, item 9. Gente, eu vou parando o vídeo por aqui. Por que eu vou parando? Porque acabou, né? Acabou a potenciometria direta. Beleza? Potenciometria direta, tá tranquilo? Todo mundo entendeu a forma de quantificar? Maravilha. Coloca lá o eletrodo no tampão 4, faz a leitura, né? Pede para o equipamento reconhecer que aquele é o tampão 4, então ele reconhece o primeiro ponto na curva de calibração. Aí depois coloca o tampão no pH 7, pede para o equipamento reconhecer que aquele ponto é o pH 7. A partir do pH 4 e 7, o equipamento constrói uma curva de calibração. Depois ele faz a leitura da amostra, certo? Eu posso fazer com o terceiro ponto, pH 9. Reconhece pH 4, 7 e 9. Você constrói uma curva, ó, com 3 pontos, uma reta de calibração, né? E aí depois você tem a leitura da amostra. Tá claro, gente? Então, potenciometria direta acabamos. Na próxima semana nós veremos potenciometria indireta.
Ó, essa semana tem pouco exercício para fazer, hein? Tá bem tranquilo. Tem uma quantidade razoável de tempo de aula teórica, mas tem pouco exercício para entregar, tá bom? Beijo, beijo. Vou ficando por aqui. Até a próxima semana.